E aí, gente, como é que vocês estão? Firmes aí? Tudo bem? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre um aspecto do direito tributário, já não saindo da área administrativa, mas começando a acentuar o processo tributário. Então, nós temos duas possibilidades, que seria o processo administrativo tributário e o processo judicial. Nós vamos começar com o processo administrativo tributário, tá bom? Então, seria a primeira deixa. Então, olha só. A primeira ideia, e agora nós vamos misturar um outro direito aqui junto com o direito tributário, que seria o direito administrativo. Qual é a ideia? O direito administrativo, ele é um sistema coerente e lógico. O que significa isso? Ele é diferente de mim, porque eu sou incoerente e não tenho qualquer lógica na minha vida. Ah, brincadeira. Brincadeira. Não leva a sério isso. Então, olha só. Coerente e lógico. A coerência e a lógica, elas pressupõem atos sistematizados, organizados e que têm relação um para com o outro. Faz sentido? Então, por exemplo, eu tenho aqui um estojo. Na verdade, não é meu, porque senão você vai pensar... enfim, eu tenho um estojo aqui, tá? Que não é meu. Então, olha só, eu quero pegar a caneta do estojo. Peguei a caneta do estojo. Pois aqui, eu quero pegar uma caneta no estojo porque eu quero escrever algo. Aí eu abro a caneta e aí eu escrevo algo. São atos coerentes e lógicos. Não teria razão de ser eu pegar uma caneta para pentear o cabelo. Pô, isso não é coerente, meu irmão. Isso não é lógico. Ó, você tem que pegar um pente. Faz sentido? Então isso é coerência e lógica. A lógica, então, no processo administrativo é que ele vai chegar a uma conclusão administrativa para o bem de todos. Lembram? No nosso primeiro bate-papo eu disse para vocês que a função do Estado é proporcionar o bem para todos. O direito administrativo, então, tem tudo a ver com, aliás, tem a ver com a administração pública. Ele direciona atos administrativos para o bem geral da nação. E é isso que ele busca. Então eu tenho que ter atos coerentes e lógicos para alcançar o bem geral de todos. Tudo bem? Faz sentido, miguinho, miguinha? Espero que sim. Olha só. O direito administrativo, igualzinho ao direito tributário, ele é público também, então eu tenho a supremacia, ele é indisponível, ele busca os interesses da sociedade, não do indivíduo. Então ele vai tentar projetar o melhor para aquelas pessoas, não para aquele cidadão. Tudo bem? Pode até ser que o cidadão tenha um benefício, mas é porque aquilo foi um gancho, um ganho para o todo, não somente para um ou para outro, tá? Olha só, nós temos dois fundamentos nisso. Primeiro, ele é supremo, o interesse público prevalece, ele tem supremacia sobre o privado. Ele tem uma posição privilegiada, ele tem uma posição de supremacia e ele é exigível. Olha só, posição privilegiada, ele tem privilégios que o processo privado não tem. Então ele tem um direcionamento mais, entre aspas, facilitado. O direcionamento é melhor no processo administrativo, tá? Ele tem privilégios que o particular não tem. Ele tem uma posição de supremacia, gente. Supremacia significa que ele está mais alto. Ele tem uma esfera melhor do que a minha, tá? E o último dentro dessa supremacia é que ele tem exigibilidade. Ele guarda um contexto de ser exigível. O poder público pode exigir o resultado daquele processo administrativo de imediato. O particular também pode, mas ele tem regramentos a mais que vão direcionar de uma outra esfera ou dentro de uma outra esfera, tá bom? Ele é indisponível pela administração nos interesses públicos, o que significa que o poder público ele tem o dever de cumprir aquilo. O processo administrativo ele tem o dever de dar sequência nos atos determinados pela lei de forma coerente e lógica. Ele tem esse dever e ele tem que guardar a finalidade. Como assim guardar a finalidade? Miguinho, miguinha, qual é a finalidade do processo administrativo se não chegar num resultado justo? Guardado pelas determinações da lei, pelas determinações da ciência jurídica, lembra? O direito positivo e ciência jurídica? Então, ele tem que guardar, ele tem que chegar naquela finalidade. Então, estas ou estes seriam os dois fundamentos que estariam inseridos no direito público aqui do direito administrativo, tá bom? Olha só, a atividade administrativa, ela é subordinada na lei. O que significa isso? Amiguinho, o processo, ele tem regras legais. A lei vai determinar como o processo deve e de que forma ele vai acontecer. E eu tenho que seguir aquilo. Não seguindo o que está na lei, errou, cara. O teu processo é nulo. Aquela situação administrativa, ela tem vícios e elas vão precisar ser regularizadas, porque senão elas não vão poder chegar no resultado coerente e lógico.
Faz sentido? Então, tem que seguir exatamente o que está na lei. Inclusive, no nosso primeiro bate-papo, eu falei para vocês, olha, o direito tributário, ele está preso na lei. O direito administrativo também, tá? Ele também está preso na lei. Aí, dentro disso, gente, nós temos alguns princípios. Princípios, só lembrando que são princípios, são verdades absolutas, aquilo que nada nem ninguém pode mudar. Então, quais seriam os princípios do direito administrativo? Primeiro, tem que ter legalidade. Cara, acabamos de falar, meu irmão, tem que estar na lei, brode. Não adianta fazer alguma coisa fora da lei, tem que ter legalidade. E na legalidade eu tenho que ter uma finalidade. Tá, qual a finalidade disso, amigão? Por que o processo, ou por que o direito administrativo tem que seguir isso? Qual é o fim que vocês almejam? E aí ele tem que declarar o fim, e esse fim tem que representar um ganho para a sociedade, tá? Um ganho para o todo. Ele tem que ser razoável. Pô, faz sentido, né, velho? Eu vou criar uma lei administrativa sem qualquer razoabilidade? Cara, não tem lógica. Isso seria um descrédito, seria um prejuízo social. Então, todo procedimento administrativo, dentro desse princípio da legalidade, tem que guardar uma coisa, sim, razoável, tá? Tem que ser proporcional. Brother, bora lá, meu irmão. Não tem que ser diferente, as questões têm que ser proporcionais. Véio. O que não é proporcional é estranho. Eu vou te dar um exemplo. Quem já foi em Olinda e já viu os bonecos de Olinda? Cara, o bagulho é muito louco. Por quê? Porque o cara tem um cabeção e um corpo todo diferente. Não é legal. Parece um ET. E isso não é bom. É legal quando é proporcional. Então, assim, ó, a cabeça é coerente com o tamanho do corpo e tudo mais. É assim. Desta forma, a nossa visão enxerga de uma melhor forma. Tudo bem, gente? E olha, não estou fazendo nenhuma crítica, nem estou pesando para quem é desproporcional, né? O cara que tem uma cabeça maior, uma cabeça menor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas nós temos que compreender que quando tudo é proporcional, faz mais sentido. Eu vou te dar um exemplo. E geralmente a gente pega o exemplo de direito penal, né? Que é o que mais dói porque é aquilo que mais nos afeta. O cara vai no mercadinho e ele tem filhos e tá todo mundo passando muita fome, mas muita fome. Pode ser? Pode ser. E aí mas não tem dinheiro, cara, tá desempregado, não consegue tá uma dureza danada. E ele vê ali meio quilo de arroz. O cara pega esse meio quilo de arroz e guarda na mochila dele e tenta levar para casa sem pagar. Mas por qual motivo? Cara, para ele, para a esposa e para os filhos não morrerem de fome. É furto. A lei fala que ele tem que ser penalizado. Aí ele vai para um processo e os caras dão 20 anos de cadeia porque ele roubou esse arroz. Você acha proporcional? Não é proporcional. Inclusive a lei fala que esse tipo de delito, esse tipo de atitude não pode ser nem penalizado. É o furto famélico, né? Aquele furto que você comete para poder ter a subsistência de vida. Cara, eu até furtei, mas era para viver, brother. Então a lei até direciona que esse furto não pode ser, ou esse ato não pode ser penalizado. Como, por exemplo, furtos pequenos. Olha que louco! Furtos pequenos pelo valor insignificante, a sociedade não vai se importar. Brother, você vai, eu vou pegar o estojinho de novo. Olha só, você vai, aí você vai numa loja, aí você acha essa caneta, assim, coisa de louco essa caneta. Ela custa R$2,50. Aí você pega assim, e põe no bolso e leva embora. É furto, cara. A caneta não é tua. Eticamente está errado? Sim, está errado. Mas o direito ele vai penalizar? Não, não vai penalizar. Por quê? Porque ele é proporcional. É R$2, você vai mandar o cara para cadeia? Cara, não faz sentido. Né? Então, a proporcionalidade tem que existir, tá? Isso está tudo dentro do princípio da legalidade. A lei tem que ser proporcional. Ela tem que ter uma motivação. Velho, eu vou criar uma motivação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, nós estamos vivendo, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos no ano de 2020 da era cristã. Parece mais ou menos Jornada nas Estrelas, né? Vem passando e tal. E o que está acontecendo em maio de 2020 da era cristã? Nós estamos vivendo uma pandemia, um vírus assola o mundo e as pessoas devem se esconder em suas casas, em suas cavernas, para elas não serem afetadas pelo vírus que os levará à morte. Brincadeiras à parte, porque isso mesmo está acontecendo. E olha, só estou fazendo uma brincadeira para tentar quebrar um pouquinho o gelo, tá? Mas é isso, né? Nós estamos vivendo um isolamento social por conta de um vírus que assola o mundo. Tá tudo bem até aqui. No Brasil, nós não tínhamos a determinação de usar máscaras. Por quê? Cara,
Nós vivemos no país que pulsiona ar pro mundo. Então eu não preciso usar máscara. Tá tranquilinho aqui, brother. Tá, tudo bem. Mas de repente vem uma lei e determina que eu use máscara. Eu tava até pensando esses dias, tem uma lei que antecedia essa, dizendo que em postos de gasolina eu não podia entrar usando máscara, porque os bandidos usavam máscaras para assaltar. Mas agora vem uma outra lei falando que eu tenho que usar máscara. Tem uma motivação? Pô, lógico que tem. A máscara hoje, ela dificulta eu pegar o vírus, cara, porque eu não vou respirar o ar contaminado, então o vírus vai ficar parado na minha máscara e não vai entrar dentro do meu ser e não me levará à morte ou a um mal-estar gigantesco. Tá tranquilo, então é motivado, tem uma motivação essa lei. Diferente se os caras viram e falam assim, ó, brode, a partir de hoje você vai ter que usar bota de coturno alto com bico de ferro para sair de casa. Mas qual o motivo disso aí, brother? Por que você está me obrigando a fazer isso? Não tem relação motivacional, entendeu? Então a lei tem que ter uma motivação. Tem que ser impessoal. Pô, o cara não pode criar uma lei administrativa ou uma lei tributária pensando só no fulano ou no beltrano. Eu tenho que pensar, lembrem-se, no todo. Então a minha lei tem que atingir o bem social, nunca o bem isolado ou unitário de uma pessoa, tá? E tem que ter, lógico, um caráter de responsabilidade. Toda lei tem a responsabilidade tanto do ente público como daquele que é atingido pela lei. A responsabilidade faz parte do direcionamento legal. Então esse é o primeiro princípio da verdade absoluta da legalidade. O segundo princípio, eu tenho a obrigatoriedade do desempenho. Como? Brode, a lei fala, você tem que fazer, principalmente na questão administrativa. Os entes públicos, as autoridades públicas, elas devem seguir conforme a obrigatoriedade da lei manda. Porque se não for assim, eu estou morto, meu irmão. E mais, o contribuinte, já que nós estamos falando de direito tributário, também tem que fazer. Por quê? Porque senão vira casa da mãe Joana, brother. Ou você pode fazer o que você quiser. E não é assim. A lei fala, eu tenho que cumprir. Isso também é um princípio da legalidade, que está preso dentro das questões legais do direito administrativo. Tá? Controle administrativo ou de tutela. Todo ato administrativo tem que ter um controle. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, ele é voltado para o mal. Ele sempre quer fazer algo que só o beneficie ou que traga um benefício para outros. E isso é um erro. Então, para evitar, eu tenho que ter um controle. Tem que controlar, meu irmão. Como assim? Olha, vai ter uma esfera, uma ouvidoria, vai ter um órgão administrativo que vai controlar. Inclusive, os três poderes públicos, eles se controlam. Então, olha só, o executivo fica de zoinho no judiciário, que fica de zoinho no legislativo. O legislativo fica de zoinho nos dois e o judiciário fica de olho nos dois. E assim seguimos. Agora, eles são fortes o suficiente e independentes, são, mas eles se fiscalizam? Mas é lógico, tem que ter essa fiscalização, porque senão eu vou ter um problema muito sério. O risco que eu crio é muito grande de ter uma autoridade pública que vai tentar concentrar só em benefício dele ou dos seus, todas as artimanhas e todo o poder que ele ganhou. E isso não poderia acontecer, então eu tenho que ter esse controle, tá? Isonomia. Então, olha só, eu tenho que tratar todos de forma igual. Nós somos iguais, porém diferentes. Eu, por exemplo, sou essa belezura feita por Deus, ou seja, tanto. Brincadeira, é o contrário, você é lindão, lindona, e eu sou esse coco, esse coisa horroroso, esse caco de gente. Brincadeiras à parte, nós somos iguais. Mesmo diante das diferenças, nós somos tratados de forma igualitária, tá? E lá, num dos nossos encontros anteriores, nós falamos da igualdade no direito tributário, que é um dos princípios do direito tributário. Tudo bem? Eu tenho que ter a publicidade. Gente, uma das melhores formas de controle é a publicidade. Quando você faz algo às escondidas, algo de errado tem, né? Então, quando você torna aquilo público, tá tranquilo, velho. Ó, tá todo mundo vendo. Não tem nada de errado. Ou se tá errado, tá todo mundo vendo, mas eu tô fazendo e o controle é muito mais fácil. Então, isso tem que existir no direito administrativo e no direito tributário também, tá? Inalienabilidade de direitos. Ou seja, olha só, os direitos configurados no direito administrativo e no direito tributário, eles não podem ser alienados, tá? Então eu não posso vender, dar... Não, eles são inalienáveis. Eles têm um dono e só daquele dono podem ser. Eu não tenho possibilidade de direcionar.
Só guardem o seguinte, lembrem-se muito bem da capacidade tributária. Nós já falamos disso lá atrás, e da competência tributária. Então, só se recordem disso, mas guardem a inalienabilidade dos direitos relacionados à questão administrativa, tá? Devido ao processo legal e ampla defesa. Gente, todo processo tem que ter uma legalidade. Tá na lei. Ó, eu posso apresentar a defesa, tá na lei. Mas você tem um prazo de 5 dias para apresentar a sua defesa, não 10. Você foi apresentar no 10º dia? Desculpa, cara. Aí você perdeu o teu direito. Não, mas aí eu sou afetado porque eu tenho direito à ampla defesa. Sim, você tem, mas você tem ampla defesa dentro do que determina a lei. Se você perdeu o prazo, então você não obedeceu o devido processo legal. Então, olha só, o devido processo legal vai me dar a possibilidade de ter amplitude de defesa, mas desde que obedeça os requisitos da lei. Fez sentido? Espero que sim. Moralidade. Cara, você tem alguma coisa? Tem que ser moral, brother. Não pode ser imoral, não pode ser antiético. Tem que ter questões de moralidade, né? Então, todo processo administrativo, como tributário também, aliás, como direito, gente. Isso aqui é um princípio da vida, né? Tem que ter critérios, tem que seguir a moralidade, tá? E, por fim, ele tem que ter um controle judicial, jurisdicional. Se o poder público da administração pisou na bola, eu posso questionar isso perante um juiz? Posso, e isso é inegável. O acesso ao poder judiciário é um direito constitucional garantido para todos nós. Tudo bem, gente? Então, olha só, esses são os princípios. Olha só, eu vou dar um conceito de ato administrativo aqui, presta atenção. Ato administrativo é um ato jurídico, pois se trata de uma declaração que produz efeitos jurídicos. Como assim? Cara, é uma declaração que vai impactar na minha vida, inclusive na minha vida financeira. Vai impactar naquilo que eu projeto dentro do meu patrimônio. Então, isso é um ato jurídico, tá? O seu conceito é a declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Então, lembrem-se que nós falamos de capacidade tributária, tá? No exercício das prerrogativas públicas, então lembram que nós falamos que o direito público ele é supremo, que ele tem supremacia? Então, tá aqui a supremacia do direito público. Manifestada mediante providências jurídicas. Lembram da exigibilidade? O poder público, o ato administrativo pode pedir para que a justiça alcance você e faça você cumprir aquilo que eles pediram, tá? Providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade pelo órgão jurisdicional. Então, olha só, são atos que a administração vai tomar para fazer com que todas as regras da lei venham a ser cumpridas, principalmente, e para o que nos interessa aqui, no direito tributário. Tá, e se ele não conseguir por ele próprio, se o Poder Executivo não conseguir por ele próprio, não tem problema, ele pede para o juiz. Aí o juiz vai determinar com que você pague o tributo conforme a lei determina e exige. Tudo bem, gente? Olha só, o processo administrativo, tá? Então todo procedimento administrativo deve ser perfeito, deve ser válido e deve ser eficaz. Então a perfeição é quando eu cumpro tudo o que a lei fala. Fiz direitinho, então olha só, ele é perfeito, cara. A lei mandava fazer isso, fiz. Mandava fazer aquilo, fiz também. Mandava não fazer, não fiz. Ela mandava fazer no prazo X, fiz no prazo X. Então ele foi perfeito. Ele é válido. Então a lei, ela fala, olha, tudo isso tem que ser feito com moralidade. Pô, foi moral. Tem que alcançar aquela finalidade, é o que eu quero. Então olha só, ele tem validade. Por quê? Porque todos os princípios que nós falamos acima, eles foram cumpridos. E por final ele tem que ser eficaz. Gente, nós acabamos de falar no conceito que tudo isso existe para que eu alcance o fim que eu pretendo, para que ele tenha a eficácia necessária. Então ele tem que ter a eficácia concluída, concretizada, quer seja pelos atos do Poder Executivo, quer venham a ser pelos atos do Poder Judiciário. Então ele tem que ter eficácia, tá? Agora olha só, o ato administrativo, ele possui os seguintes elementos: sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Então vamos lá. Sujeito, quem pratica o ato e a quem ele vai atingir. Forma, qual é a forma que esse ato administrativo tem que ser feito? Como ele deve ser produzido? Tem que ser por escrito, tem que ser publicado num jornal. A forma, como ele vai ser feito, tá?
O objeto, tá? E o que, na verdade, nós estamos falando? Sobre o que você está falando agora? Ó, sobre cobrar o imposto da casa. Eu vou te dar um exemplo. Aliás, eu vou falar não, de outro imposto que me veio à mente, que na minha memória foi melhor agora o exemplo. IPVA. IPVA antes nós recebíamos o boleto em casa, agora não mais. Eles mudaram então. Tudo bem, então eles mudaram a forma? Mudaram. E qual é o objeto? É pagar o imposto por você ser proprietário de um veículo automotor. Pô, show de bola, estou começando a entender. O motivo do imposto, nós já explicamos lá atrás, é levantar receita para o poder público, para ele me trazer um benefício social. Então é por isso que eu pago um imposto. Beleza. E a finalidade, o motivo é esse, é levantar a receita, e a finalidade é trazer um benefício social. Então estes são os elementos do ato administrativo do direito tributário, tá? Existem ainda requisitos procedimentais, ou seja, objetivos que devem fazer parte do ato administrativo. Então, olha só, por imposição da lei, tem que acontecer os procedimentos objetivos. Os atos administrativos, eles podem ser vinculados ou discricionários. Vinculados é quando eles estão vinculados a alguma coisa, estão vinculados na lei. Então, eu tenho que fazer aquilo porque a lei determina. Então, o ato administrativo, ele é vinculado em regra, tá? Na grande e na maior parte das vezes ele é vinculado. Mas ele pode ser discricionário. A discricionariedade está dentro da liberdade do cara. Tem certa liberdade para fazer. Então, olha só, o poder público ele pode isentar o pagamento de um tributo. Mas como assim? O prefeito entendeu que aquela fábrica vindo para a nossa região vai trazer um benefício social muito grande. Então, para atrair a fábrica, ele para de cobrar ISS durante um período. Mas está escrito que a fábrica X tem que ter? Não, não está. É discricionário. Ele, por liberdade, ele pode fazer. Beleza, então ele optou por fazer. Show. Porém, para concretizar isso, ele tem que fazer virar lei. Então lembra o que eu falei para vocês, direito tributário, tem que virar lei. Começou num ato discricionário, mas no correr teve que ter uma vinculação legal. Tudo bem, gente? Espero que sim. Estamos quase terminando, tá? Esse primeiro bate-papo do processo administrativo. Então, olha só, o processo administrativo é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos tendentes a um resultado final conclusivo. Então, eu vou ter atos rotineiros, itinerários. Então, um ato vai desencadear o outro e assim eu vou seguir até ter um resultado conclusivo. Tem que ter uma conclusão, tá? Se sim ou se não, mas tem que ter uma conclusão. Ele não pode ficar no aberto. Bom, tá, fizemos tudo e... não sei. Não, você tem que saber, amigão. Você tem que dar uma resposta, tá? Ele corre em qualquer tipo de ato e não somente nos contenciosos. Então, olha só. Eu posso ter a iniciativa, ou ela pode ser propulsória ou ela pode ser com liberalidade, tá? Então, quando tem o seu início, a lei às vezes determina que aquele processo administrativo comece no determinado momento, às vezes não. Às vezes você começa no momento que você achou necessário despertar uma discussão administrativa. Então, ela pode ser por iniciativa ou propulsória. Propulsória é quando tem o início, tempo determinado pela lei, tá? Tem a fase de instruir. Instrução. O que é instrução? É quando você dá conhecimento. Eu vou instruir você como gravar no celular. Por favor, me ajudem porque eu estou gravando tudo errado, mas faz parte da vida. Tá, então o que significa a instrução no processo administrativo? É quando você vai levar todos os elementos, tudo que você sabe, tudo que você pode, para quem vai julgar aquela definição, para quem vai concluir aquele processo. Aí, quando ele conhece tudo que está relacionado naquele tema, ele vai poder dar um direcionamento correto no seu direcionamento, tá? Ele tem uma parte dispositiva. Dispositiva seria a decisão, tá? Agora que eu já conheço tudo, então agora eu vou decidir, eu vou concluir tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que me faz sentido. Depois eu tenho uma fase de controle. Então, lembram que eu falei para vocês que todo processo administrativo tem que ter um controle? Eu não me lembro quando, mas nós em algum momento da nossa relação nós falamos sobre isso. Eu tenho que ter essa fase do controle, né? E aí eu tenho que ter a fase da comunicação. Como eu falei para vocês, a publicidade faz parte, é um dos princípios. Então, no final de tudo, isso tem que ser comunicado, né? As pessoas têm que tomar conhecimento qual foi o resultado daquele processo administrativo, tá bom?
Olha só, nós temos, deixa eu ver se é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 princípios dos processos administrativos. Então são verdades absolutas que devem sempre acontecer no processo administrativo, tá? Primeiro, eu tenho que ter uma audiência daqueles que estão interessados, eu tenho que ouvir. Pode ser ouvir verbalmente ou por escrito, mas tem que ter a possibilidade dos interessados falarem perante o poder público, tá? Administrativo. Eu tenho que ter a acessibilidade a todos os elementos. Então, olha só, eu sou o contribuinte, eu sou a pessoa que está questionando o poder público administrativo. Eles têm que me dar todas as informações que eles possuem. Eu preciso ver, eu preciso conhecer, até para poder me bem direcionar e ter a minha defesa concluída com sucesso. Eu preciso ter ampla possibilidade de provar as coisas que eu falo. Então, olha só, eu provo por documento, eu provo por uma testemunha, eu provo se o senhor for lá, o poder público, e fiscalizar. Então eu tenho que ter essa possibilidade. Ampla instrução probatória, tá? Eu tenho que ter uma motivação. Ele tem que ter uma motivação. Ele não acontece por si só e vai, não. Tem sempre um funcionário motivando, ou um contribuinte, ou um interessado, ou um munícipe motivando o desenrolar do processo administrativo. Ele tem que ter a possibilidade de ser revisto. Não é porque vai que o cara decide errado. E aí, meu amigo? Aí tem que ter a revisão, que é o que nós chamamos de recurso ou impugnação, tá? Nós temos que ter a representação e o assessoramento. Eu posso falar por si só? Posso. Mas eu posso pedir para um advogado falar por mim? Posso. Mas eu posso falar para um contador falar por mim? Posso. Não tem problema, eu posso ter essa representação, tá? Tem que ter, gente, isso não é só do direito administrativo, tá? Lealdade e boa fé. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ser leal e todos os meus atos devem ser preenchidos de boa fé. Verdade, então eu tenho que ter a verdade, isso é inegável, também é um princípio do direito no todo, tá? Tem que ter critérios de oficialidade, então tem que ser oficial, tem que ser publicado, tem que ter o carimbo do cara que recebeu, tá? O protocolo de recebimento. E o processo administrativo ele é gratuito. Tudo bem, gente? Então esses são os princípios do processo administrativo. E só para esse último da gratuidade, você vai virar para mim e falar assim, mentira, que quando eu tenho que pedir alguma coisa na prefeitura, eles cobram uma taxa. Então, eles cobram uma taxa pelo serviço, tá? É uma forma do poder público ter receita. Inclusive, nós vimos isso lá atrás, quando falávamos dos tributos existentes. Mas, se eu não tiver condições de pagar aquela taxa, o poder público vai ter que desencadear o meu processo? Vai, de forma gratuita. É assim que funciona. Tudo bem? Espero que tenha valido a pena esse nosso início de bate-papo do processo administrativo. Espero que você desenrole com facilidade tudo isso, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, depois você me dá um salve para a gente poder melhorar tudo isso. Uma boa semana, fica na paz aí, até mais!